Oi, gente, eu sou a professora Leila e estou aqui no Instantâneo para falar hoje sobre curvas de aquecimento. Nós vamos imaginar o que acontece quando nós pegamos uma porção de gelo a menos 20 graus Celsius e vamos aquecer até a temperatura de 120 graus Celsius. O que vai acontecer com essa porção de gelo? Se por acaso esse gelo for uma substância pura, formada exclusivamente por moléculas de água, ao submetermos ele ao aquecimento, ele irá ir de menos 20 graus Celsius até zero, aumentando a temperatura e mantendo o estado sólido. A 0 graus Celsius começa o processo de fusão e durante todo esse processo de fusão, a temperatura não vai aumentar. Quando todo sólido tiver se transformado em líquido, aí sim o sistema volta a sofrer aquecimento até 100 graus Celsius. Em 100 graus Celsius, a água líquida entrará em ebulição e durante toda a ebulição, a temperatura permanecerá constante. Nós chamamos isso de calor latente de fusão e calor latente de ebulição. Durante a mudança de estado, toda a energia fornecida é usada para reorganizar as moléculas. Do estado líquido para o estado gasoso, são rompidas as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Agora imaginem esse meu cubo de gelo com alguns cristais de cloreto de sódio inseridos dentro dele. Ao aquecermos H2O sólido com NaCl embutido dentro dele, a temperatura de fusão não mais vai ser 0 graus Celsius, ela será menor que zero. E durante a fusão, o sistema sofrerá aquecimento. Não há mais uma temperatura constante. Quando todo esse gelo ficar líquido, temos agora um aquecimento da água no estado líquido até uma temperatura maior que 100 graus Celsius. E daí a água entrará em ebulição. E durante a ebulição, a temperatura sofrerá aumento. Observe, quando é uma substância pura, nós temos patamares de fusão e ebulição. Mas quando é uma mistura homogênea, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição não é constante. As temperaturas são variáveis com a variação do tempo. Existem algumas misturas que em determinada composição, em determinada proporção, se comportam como substância. Por exemplo, uma mistura eutética é uma liga, é uma mistura homogênea entre dois sólidos, que ao ser aquecido, esses sólidos vão sofrer fusão juntos. Eu tenho, portanto, uma mistura cuja temperatura de fusão é constante. A solda é um exemplo de uma mistura eutética. Ela é formada por 30% de chumbo e 70% de estanho. E essa mistura, nessa proporção, tem temperatura de fusão constante. Uma mistura azeotrópica é uma mistura onde dois líquidos que têm pontos de ebulição diferentes, quando misturados numa determinada proporção, entram em ebulição juntos. É o caso do álcool hidratado. Álcool etílico, etanol, 96%, 4% água, é uma mistura azeotrópica. É impossível remover esses 4% de água presente dentro do álcool por destilação. Ela acompanha, ela destila junto porque o álcool arrasta ela. Resumindo, substância pura tem temperatura de fusão e ebulição constante. Misturas homogêneas têm temperatura de fusão e ebulição variáveis. Uma mistura eutética, a temperatura de fusão é constante, ebulição variável. E uma mistura azeotrópica tem temperatura de fusão variável e ebulição constante. São misturas especiais. Pronto! Espero que tenha ficado claro o gráfico que eu chamo, carinhosamente, tesão tezinho. Temperatura versus tempo. Tchau, Vatina. Tô tirando o açúcar de confeiteiro das bochechas